Saudamos a todos os nossos amigos participantes aqui deste programa Cristianismo e Evangelho. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui à mesa com o pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor, pastor. Pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor. E o pastor Edilson Rocha. Paz do Senhor. E o assunto que nós vamos tratar é o cristianismo sem mistério. Já começamos a tratar desse assunto sobre a falência do cristianismo. E é importante nós fazermos uma colocação que a nossa palavra aqui não é de maneira alguma no sentido da crítica, mas é no sentido apenas de uma exposição diante daquilo que nós estamos vendo, que o mundo está passando e, naturalmente, as próprias religiões, né, o próprio cristianismo está passando por isso. Nós estamos fazendo um contraponto daquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus nos fala e nos adverte com aquilo que nós estamos vendo. Estamos diante de fatos que estão acontecendo. E um deles é o esvaziamento dos templos que estão sendo vendidos, né, sendo transformados em boates, em bares, e as pessoas deixando de professar uma fé que é fundamental nessa hora. E o próprio Senhor Jesus disse, né? Quando, porventura, o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Essa fé é a fé que vem do alto, ela precisa estar presente no nosso coração, na nossa vida. Mas os cuidados que nós precisamos de ter é exatamente pelo caminho, como nós vamos andar, como nós vamos seguir. E o caminho é um só, é o Evangelho eterno. Nós falamos aqui nos episódios anteriores, vale a pena você buscar aí na nossa playlist do canal de YouTube, o distanciamento do Pentecostes, que é uma das causas da falência do cristianismo, a exclusão do Espírito Santo, a Bíblia sem revelação, a cegueira profética, e hoje nós vamos falar do cristianismo sem mistério. Então, estes são os elementos, alguns deles, né, que concorreram para a situação que o cristianismo hoje está. E quando nós falamos de cristianismo, nós estamos nos referindo a uma sigla, né, que reúne pensamentos, né, sejam eles filosóficos, teológicos, religiosos, né, de qualquer pessoa que se manifeste como cristão. E aqui o objetivo nosso é de mostrar os contrapontos entre aquilo que é o Evangelho e aquilo que é o cristianismo. Os cristãos foram chamados, né, de cristãos, né, as pessoas, né, foram chamadas de cristãos lá em Antioquia, foram denominados. E esse termo, ele prosseguiu, mas vieram muitos desvios. Então vamos aqui iniciar com a primeira colocação, né? O que significa a expressão, o que nós queremos dizer com cristianismo sem mistério. Então, há um mistério em toda a palavra de Deus, e é nesse mistério que se encontra o plano de salvação de Deus para a vida do homem. E esse mistério é o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo é aquele que revela Jesus. Jesus é o mistério presente em toda a palavra. E pela razão, pelo entendimento humano, pelo conhecimento, pela filosofia ou teologia, é impossível nós alcançarmos a vida eterna, a transcendência. Porque só pela operação do Espírito Santo, que revela o Salvador, que revela Jesus, é que nós podemos alcançar esse mistério que é a nossa condição de vida e vida eterna. E o nome desse mistério é Jesus. Vamos dar então aqui continuidade para começarmos a tratar desse assunto sobre inspiração e revelação. É um assunto que está dentro aqui desse tópico, que é muito importante para nós. Pastor Edilson. Olha, para tratar de inspiração e revelação, nós precisamos voltar na palavra, né? Porque entender o mistério precisa ser à luz da palavra de Deus. É muito importante, porque a palavra de Deus, ela compreende o projeto de Deus para a salvação. E esse projeto, ele tem nome, né? O projeto se chama Yeshua, que é salvação. E o nome que é dado ao Senhor Jesus, o verbo, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele esteve lá na eternidade, se fez homem para nos salvar. Então, partindo de tudo isso,
Sabemos que João viu no arrebatamento, ele viu Jesus glorificado na eternidade, ele viu o nome pelo qual se chamava, era a Palavra de Deus. Tudo isso está registrado também na palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como dissemos. Então estava vestido de uma veste salpicada de sangue, já identificamos quem é, o Senhor Jesus, né? E vimos a sua glória, né? O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, meus irmãos, a palavra que é Jesus, é o projeto de Deus e é para salvação. Tudo isso está ligado a esse mistério. A palavra é inspiração e é revelação. Mas a Bíblia, ela conta a história da palavra, né? A palavra do verbo, o verbo é a palavra, estava profetizado no Velho Testamento. E tudo isso se consumou no projeto de salvação de Deus. Então, toda a história da palavra, ela está descrita na Bíblia. Mas há uma diferença entre o conhecimento de Bíblia e conhecimento da palavra. Tudo isso para nós é importante. Deus só revela a palavra para quem conhece a palavra, né? A Bíblia, quem conhece a Bíblia. A maneira de conhecer a palavra é conhecendo a Bíblia em primeiro lugar. Então não há nenhum problema nisso, é muito bom isso, conhecer a Bíblia, é ter o conhecimento dos fatos, das histórias, dos milagres, da operação de Deus, tudo que se relata ali na palavra de Deus, a vida de Israel, a vida da igreja, tudo isso é muito rico para o aprendizado. Agora, conhecer a palavra, né, pastor Fernando, podia dar uma melhorada aí no que eu já comecei. É porque a palavra é o projeto de salvação, né? Você leu o versículo de Apocalipse 19:13. Estava sendo vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, conhecer a palavra é conhecer o mistério oculto na palavra, que é o Senhor Jesus. Que é Jesus. E a única forma de conhecê-lo é pela ação do Espírito Santo na palavra que foi inspirada, né? E ali nós vamos ter esse conhecimento. Por isso essa diferença que você colocou. Uma coisa é conhecer a Bíblia, a letra. Outra coisa é conhecer a palavra. Se ficar só na letra, você não vai transcender. Mas quando o Espírito Santo opera e você descobre o mistério da palavra que é Jesus, aí sim vem essa transcendência, podemos dizer, né? E você entra no tempo de Deus, no projeto de Deus, sai da palavra da vida, que aponta o caminho como livro, mas a palavra viva é quando ela opera em nós hoje. Você lê um fato lá do Gênesis e você entende, Deus fala hoje com você aqui o que Ele quer para a sua vida. O que mais intriga em tudo isso é o fato de ser o mistério revelado. Exatamente. Né? Esse que é o ponto. Exatamente. Se nós não tivermos essa consciência de que precisamos do Espírito Santo para revelar o mistério, nós ficamos na letra, como muita gente já ficou até hoje. Entre a inspiração e a revelação tem um mistério, né? Oculto ali. E o que aconteceu com o cristianismo? Ele se perdeu essa conexão com esse mistério porque ele substituiu o revelador desse mistério, que é o Espírito Santo. Foi quem Deus enviou para revelar ao homem esse mistério. Ele trocou por filosofia, por teologia, por tudo aquilo que é relativo às ciências humanas, podemos dizer, e isso não leva o homem a transcender, a entrar no tempo de Deus. E é um texto bíblico que reflete isso, né? O ladrão, João 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então esse é o desejo do Senhor e essa vida é o Espírito Santo que opera. Amém. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho aqui, pastor Fábio, com relação ao trabalho que nós temos feito com os pastores do exterior.
a nossa intenção, quando nós estamos nos reunindo com pastores de fora, é simplesmente passar esta experiência, compartilhar com eles a experiência desse mistério revelado. E nós não estamos atrás de formar igrejas no exterior, nada disso. Eles até estão, assim, sendo tocados por causa dessa nossa postura, porque a gente aborda eles com algo especial que o Senhor nos deu e nós estamos abrindo isso com toda a liberdade para que todos possam também ganhar com isso. Então isso reforça o papel que o pastor Fábio colocou, de que nós não temos essa separação de crítica, isso e aquele, nós somos nós contra eles. Não estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando de uma experiência e de uma vida nova que o Senhor nos deu. Inclusive, pastor Edilson, os principais afetados somos nós mesmos, porque nós estamos colocando uma verdade que, se nós não estivermos inseridos nela, nós estamos excluídos automaticamente. Então, verdade. A palavra revelada é primeiro um remédio para nós, para nos curar, né? Senão não tem solução para nós também. Então, ela cabe em qualquer lugar, cabe no nosso meio e deveria caber em qualquer que queira uma experiência, vamos dizer assim, séria, né, com o Senhor. Sem dúvida. O que é importante, né, lembrar, como tem sido ressaltado, é que o mistério precisa ser revelado ao homem, o mistério que é Jesus. Quando nós falamos aqui o cristianismo sem mistério, é sem essa revelação que parte do Espírito Santo, ou seja, todas aquelas situações que nós vimos nos episódios anteriores, então o distanciamento do Pentecoste, ou seja, a profecia distante, a exclusão do Espírito Santo, a Bíblia sem a revelação e agora o mistério, né? Todos eles estão ligados dentro de algo que nós precisamos cuidar. E a aplicação primeira vem para nós. Exatamente. A primeira vem para nós. Porque nós precisamos estar firmes dentro de um projeto que é ditado pelo Evangelho eterno. Não por aquilo que é propagado ou disseminado por alguém que pode ter muita cultura, pode ter muito conhecimento, mas que não fala daquilo que é a verdade do Espírito Santo. Não pode haver vaidade espiritual nossa, né, nisso, né? Nós estamos aqui com toda a sinceridade, abrindo, né, tudo que nós temos vivido, experimentado e mostrando que nós somos os maiores devedores do Senhor. Exatamente. Nós entendemos o quanto nós devemos. Isso é uma responsabilidade nossa para com as igrejas e para aqueles que nos assistem também, que participam conosco, para mostrar exatamente, o pastor Cleber vai mostrar os contrapontos, né, nesse sentido, que é o mistério dentro do Evangelho Eterno e a ausência desse mistério revelado no cristianismo. Então, a nossa colocação é simplesmente fazer esses contrapontos, primeiramente para um cuidado nosso. E você que está participando conosco, né, tem essa oportunidade, busque na palavra, busque a operação do Espírito Santo, os recursos da graça estão disponíveis para cada um de nós, é a oração, é o clamor pelo sangue de Jesus, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, dons espirituais, ou seja, nós temos muitos recursos dados por Deus para alcançarmos uma experiência na presença do Senhor. E nós que estamos pregando, somos os primeiros a sermos cobrados disto, né? Então a responsabilidade nossa é muito grande, não é um privilégio, aumenta apenas a nossa responsabilidade. Pastor Fábio, sobre esse contraponto, está no quadro aqui, né? Então, quais os cuidados que nós precisamos de ter para não sermos inseridos num cristianismo sem mistério? Então, é o nosso cuidado. Então, a mensagem, ela não pode ser literal, ou seja, sem o teor profético. A mensagem do cristianismo é literal, né? Exatamente. É a letra, né? A nossa não pode ser assim. Né? O culto do cristianismo, então, é voltado para o homem, para as coisas da terra, ou seja, com interesses materiais voltados para, vamos dizer assim, para a racionalidade humana. Anuncia um Jesus para as soluções das questões
do homem, né? Que é exatamente um grande problema, porque Jesus veio dizendo que o meu reino não é deste mundo, eu deste mundo não sou. Então, a forma, aqui, uma mentalidade religiosa cheia de dúvidas na vida do homem que o impede de servir em espírito e em verdade. Então, a mensagem é racional e voltada para os aspectos, às vezes, éticos e morais do homem nesta vida. A mensagem também é histórica, enviada de... Eivada, né? Exatamente. Eivada, né? Ou seja, cercada ou recheada de conhecimento humano e voltada para alimentar o intelecto humano. É porque as pessoas gostam de coisas que chamam a atenção, né? De curiosidades bíblicas. Então, as pessoas gostam disso. Mas o evangelho não é para isso. Então, a palavra fala de fábulas engenhosas, né? Dá até comichão nos ouvidos. É o momento que as pessoas querem isso, querem ouvir muita coisa, muita mensagem e tal, mas não está levando a nada, né? Quanto mais eu os atraía, mais eles fugiam de mim, né? Então é um problema. Agora, o que o evangelho traz? Qual a beleza do evangelho? Então, a mensagem é viva e eficaz, porque fala do que é profético. E o que é profético, ele penetra na alma e no espírito. Então, nós precisamos de uma palavra que alimente a alma e o espírito, e não o intelecto. O culto do evangelho eterno, que é o nosso contraponto aqui, então, é um culto profético, porque fala a revelação do mistério de Deus, que está oculto na razão, mas está revelado na palavra do Senhor, né? Inclusive, em 1 Coríntios 14, 26, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, quando a igreja se ajunta, ela tem a revelação do Espírito Santo para constituir um culto profético. Então, anuncia uma salvação profética para a eternidade com Deus, o alimento vivo do homem, né? Forja uma mentalidade profética na vida do homem para a revelação do mistério. E, por fim, a mensagem é profética voltada para a experiência do novo nascimento, ou seja, não tem como ser nova criatura sem uma operação do Espírito Santo, né? É o homem fazendo força e sem sair do lugar quando Deus não opera. A mensagem, então, ela precisa ser revelada, porque é a mensagem revelada que alimenta a alma. E ninguém vai para a igreja hoje para alimentar o intelecto, né? A pessoa, ela quer e precisa de uma bênção para a sua alma. Muito bem. O Evangelho, então, é muito importante, nós lembrarmos, ele encerra um mistério. Esse mistério é o próprio Senhor Jesus. Após a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, Jesus deixou a responsabilidade de se revelar pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que iria revelar Jesus que está vivo, porque ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Então, quando esse mistério, que é o Senhor Jesus, não é revelado, os desvios acontecem. A essência do Evangelho eterno é perdida. Para o cristianismo, a gente vê Jesus foi até a cruz, está morto. E a palavra se torna, então, simplesmente uma história com ênfase moral e ética, porém sem a revelação do mistério de Deus. O cristianismo deixou o mistério, ou seja, e não está alcançando nessa hora. Sem o mistério, sem a revelação de Jesus, não há profecia. E sem profecia, não há uma direção segura. E eu gostaria de encerrar deixando uma palavra aqui do pastor Gideu Tigueiros, que ele diz o seguinte, algo aqui muito importante para nós. Viver o profético, ou seja, o Evangelho, é a única forma que temos para viver e caminhar. Se nós queremos caminhar para a eternidade, não há como caminhar se nós não vivemos o profético, se nós não descobrirmos o mistério a cada dia, se esse mistério não se revelar, que é Jesus, a cada dia na vida, no nosso coração. E é esse mistério que o mundo não conhece, mas que pode ser revelado, porque esse é o projeto de Deus, pode ser revelado a todo aquele que crê. É só abrir o coração, que o Senhor vai operar uma bênção
e colocar ali uma esperança de uma eternidade selada pelo Espírito Santo. Me despeço aqui do pastor Kleber, Amém, ó Pai do Senhor. pastor Fernando, Paz do Senhor. pastor Edilson Paz do Senhor. e a todos vocês que participam conosco, a paz do Senhor.